boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. São 25 graus a temperatura, noite de verão, mas a frente fria se aproxima. Já temos informação de que teremos queda de temperatura e probabilidade de chuvas nos próximos dias aqui no nosso Rio Grande do Sul. 26 de maio é o dia, sexta-feira sextou. E nós aqui, eu já começo pedindo que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, porque o nosso programa tem o objetivo principal, além das informações que nós trazemos, de falar com vocês, conversar com vocês, porque é um encontro entre amigos. Assim é o objetivo do nosso programa. Esse aqui é o estúdio do preâmbulo, tão lindo que até dei continuidade a ele, porque ele foi lá da chamada. Mas o estúdio 1 e o estúdio 2, estes sim, continuam a ser inéditos a cada programa. Inédito também são a intervenção de vocês. E é assim que eu quero. Dentre as notícias que nós teremos, esse é tão somente o preâmbulo, né, nessa noite agradabilíssima. Mas a temperatura pouco interessaria, porque o nosso programa, a emoção persiste. E nós é quem fazemos a temperatura. E aqui é sempre espírito agradável para todos nós. Se você gosta do frio, diga que ele é um programa de temperatura fria. Se você gosta do calor, temperatura quente. É desse jeito, é nós e o nosso estado de espírito que traz esse nós com muita emoção. Sempre estamos torcendo e incentivando para o bem de todos nós. E aquele bem mais precioso que nós sempre desejamos, que é saúde, muita saúde. Mas vamos às informações que nós temos. Além de informações, também nós traremos algo de cultura que nós temos. Mais notícias são aquelas que a gente tem no dia a dia do cotidiano que altera o nosso bem viver, ou são notícias extravagantes, extraordinárias ou diferentes, que estão nas entrelinhas ali dos órgãos responsáveis por emitir notícias. Nós nos preocupamos com isso. Com certeza elas são quentinhas. De momento, é uma preocupação primeira que nós temos, para que mantenham vocês bem informados. Dentre elas está que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele ameaça suspender o Telegram. E se o aplicativo não indicar um novo representante no Brasil em até 24 horas, ele poderá ser suspenso, além de uma multa de R$500 mil. É a lei da censura que ainda não foi aprovada pelo Congresso, mas ela já está acontecendo. Nos precavemos sobre isso, nos cuidemos. Também uma pesquisa mostra que 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos estão sem emprego no Brasil. Esta notícia, além de ser preocupante, ela é irreal, porque aquele jovem de 14 até os 18 anos, ele ainda é instável porque está sujeito a fazer o serviço militar. Mas eu posso acreditar esses números a mais pessoas que estão desempregados após a pandemia. O desemprego cresceu vertiginosamente no nosso Brasil, o que realmente nos preocupa. Nós que estamos empregados ou estamos aposentados, também temos que nos preocupar. Nós temos as nossas raízes, os nossos bisnetos, os nossos netos, os nossos filhos. Isso então causa preocupação a todos nós. O presidente Lula, ele, em conversa com o Putin, o presidente da Rússia, por telefone, e ele recusou o convite de ir visitar a Rússia. Mas tem muitos pontos. Olhem o que a imprensa bateu no presidente Jair Bolsonaro da gestão anterior, quando visitou a Rússia. Então agora é hora de governar. Tem que parar um pouco de viajar
e vir ao nosso Brasil, ver o clima que está aqui, que vamos de mal a pior. Temos outras coisas, o orçamento secreto, todas essas coisas que estão reavivando. E agora, então, neste momento, embora que já ele se manifestasse, inclusive, lá no G7, o seu apoio indireto à Rússia, e até evitou o presidente Zelensky da Ucrânia, mas agora aceitar um convite não seria um bom momento. Neste momento, ele foi bem inteligente, o presidente Lula, né? Fazer uma visita nesse momento não seria uma boa pedida, até dando margem a mais críticas do que já se faz sobre a sua gestão. As contas externas do Brasil têm um saldo negativo de nada mais, nada menos de 1 bilhão e 700 milhões. Em abril, quem disse isso foi o presidente do Banco Central. O Ministério da Saúde também abriu inscrições para o programa Mais Médicos. O Supremo Tribunal Federal elegeu Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, para a vaga de ministro substituto do TSE. Vocês veem falar em outros ministros, tipo o André Mendonça? Nunes Marques atualmente deu que ele foi efetivado também como juiz do TSE. Mas a presidência, mesmo que substituto, nisto vocês não vão ver, com certeza. O Senado também aprovou o retorno do exame toxicológico e obrigatório para motoristas profissionais. Também o governo federal anunciou medidas para incentivar a compra de carros particulares. Nós teremos um comentário lá dentro da nossa sinopse, muito longo. Isto aí quer dizer também, em muitos casos, renúncia fiscal. E isto arde no nosso bolso de nós contribuintes. Carros populares, eu acredito que aquele assalariado, com esse salário de 1.300 e pouco, se ele não tinha um carro, com certeza vai continuar sem ter. Mas vamos deixar para um debate lá dentro do nosso programa, quando aí nós falamos em números. Na nossa sinopse agora é tão somente o preâmbulo. Também lá no nosso litoral, em Tramandaí, foi um cirurgião dentista foi condenado a mais de 22 anos de prisão por matar sua ex-mulher. Isso aconteceu lá em Imbé, no nosso litoral norte gaúcho. Eu ainda acho muito pouco tempo para tirar a vida de uma pessoa, e principalmente a sua ex-mulher, né? O crime se torna pior ainda, né? O governo gaúcho também empossou 382 novos servidores penitenciários. Eles já eram concursados de outras épocas, mas agora o governo decidiu empossar isso agora, mesmo que aqui na SUSEP, a Polícia Penal vai tomar conta definitivamente, e tão somente ela, sem mais o apoio da brigada, dos presídios gaúchos. Então essa quantidade de novos policiais penais vão ajudar nessa nova empreitada da SUSEP. A colheita das safras do milho e da soja estão na reta final aqui no nosso Rio Grande do Sul. Também a nossa PRF, a Polícia Rodoviária Federal, prendeu um casal de traficantes com 30 quilos de maconha. Foi lá em Lajeado, no nosso Rio Grande. O veículo tinha placas de Parobé, mas esse homem e essa mulher não quiseram dizer qual o destino que seria dessa droga, que não é pouca coisa. 30 quilos estavam no porta-malas de um veículo, enrolados em sacos plásticos. O governo gaúcho também está entregando equipamentos para o Hospital de Palmeira das Missões. É um auxílio que tem aos hospitais do interior para que tenham mais recursos, mais possibilidade de fazer tipos de exames e tratamentos, para que não sejam trazidas à capital, que é um grande transtorno também, essa
condução de pacientes. Um homem também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Estava com vários pinos de cocaína. Foi numa reintegração de posse a um prédio da Praça Rui Barbosa, no centro de Porto Alegre, para quem conhece a capital do nosso Rio Grande. Basta dizer que tinham poucos moradores já nesse prédio, porque uma quadrilha invadiu esse prédio, porque é um lugar estratégico bom, e com isso uma reintegração de posse aconteceu no dia de hoje. Realmente era um antro de traficantes e de criminosos. Também um criminoso que invadiu aqui em Avenida Teresópolis, para quem conhece a capital, Porto Alegre, dois homens, eles invadiram uma residência ali na Avenida Teresópolis, e uma cadeirante, uma idosa cadeirante, houve uma controvérsia entre eles e um deles fugiu, e o outro tentou estuprá-la, e uma faca, ele não queria se render, entrou em confronto com os policiais e foi abatido, foi morto pela Brigada Militar, por uns policiais que atenderam a ocorrência. Você que gosta do xadrez, nesse sábado, amanhã, dia 27, o Mercado Público terá um torneio de xadrez. O ambiente é legal, e para você que é enxadrista, a oportunidade é esta. É ali no Mercado Público, centro da nossa capital gaúcha, Porto Alegre. Dentre algumas notícias que estão em foco nos dias de hoje, que a construção civil no Brasil tem uma inflação de 0,40% em maio deste ano. Também que o Irã está construindo uma instalação nuclear numa caverna profunda. O presidente Lula anuncia Belém do Pará como sede da COP30. Será lá em 2025. A pena do ex-presidente, o Fernando Collor, será definida lá na quarta-feira pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senado também aprovou o retorno de exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais, embora que nós já tenhamos falado anteriormente no nosso preâmbulo, mas sempre é bom reavivar o retorno desse exame toxicológico. Também a Justiça Gaúcha condena defensores do kit Covid a pagar 55 milhões por danos morais coletivos e à saúde. O Tribunal Superior Eleitoral multa a deputada Carla Zambelli por divulgar fake news sobre urnas eletrônicas. Também vocês já viram alguém da esquerda ser condenado pela justiça? Eu acredito que a lei está sendo aplicada, mas saiba a quem. Assim é que é. Na CPI também não está boa a situação. Aqui não é delegacia de polícia, não, senador. Ele pediu silêncio a um colega e foi aplaudido. Isso na CPI. A justiça também já marcou o primeiro julgamento de Thiago Brenan. Ele é réu do estupro. É aquele estupro que ele foi, que estava lá nos Emirados, fugindo da justiça, e retornou, foi preso e recambiado para o Brasil para responder a esses crimes de estupro. A justiça americana também condenou o líder daquele grupo acusado de invasão ao Capitólio. Também a gripe aviária matou quase 9 mil animais marinhos. Mas isto foi lá no Chile. A CPMI de atos extremistas vai dar continuidade e deve iniciar suas atividades logo, logo. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral vai processar o ex-deputado Deltan Dallagnol. Ele é de direita, mais um a ser processado. Também o Supremo retirou a pauta do julgamento sobre descriminalização de porte e uso de drogas. Realmente, este é um assunto
muito polêmico. E eu acredito que dentro da decisão poderá estar a legalização ou não da droga, mas retiraram a pauta do julgamento em razão que ela tem que ser muito bem debatida, em razão da polêmica em que ela é envolta. No futebol, o Renato Gaúcho diz que o Grêmio encerrou os preparativos para enfrentar o Atlético Paranaense no Brasileirão, que será no final de semana. O Grêmio venceu o clássico Grenal feminino por 1-0 e soma 3 pontos pelo Brasileiro. Também o Grêmio encaminha a renovação do atacante Nathan Fernandes. Ele é do Sub-20. Quanto à sofrida vitória em 2-1 do Inter sobre o Metropolitanos, lá na Venezuela, o Mano Menezes largou essa frase de efeito. Com ou sem sofrimento, teria que vencer. É o que o Mano disse na Libertadores. O substituto do titular, do treinador, que é o Kehler, o John, fez uma boa partida e salvou o Inter de se não uma derrota, mas de um empate, principalmente. Mas, louvável a atitude de a comitiva do Inter, que fez uma vaquinha em prol dos funcionários do hotel em que eles estavam hospedados na Venezuela, face à situação caótica que aquelas pessoas se encontram. Então o Inter fez uma vaquinha e fez uma doação aos funcionários, ficou penalizado aos funcionários daquele hotel. Parabéns, comitiva do Internacional de Porto Alegre, por essa atitude social louvável realmente. Na nossa capital gaúcha, aqui em Porto Alegre, eles terão a ampliação de leitos para enfrentar a superlotação em hospitais, além de outras medidas que estão sendo tomadas. Um edital dos Mais Médicos oferece 541 vagas para o nosso Rio Grande do Sul. A Justiça também pede à Prefeitura de Porto Alegre uma explicação sobre abordagens às pessoas em situação de rua. Hoje em dia, até para fazer uma boa ação que a Prefeitura quer oferecer alimentação para esse pessoal, oferecer abrigo, e agora a Justiça pede explicação para a Prefeitura. Fazer o bem também traz alguns problemas. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Eletricidade, mantém a bandeira verde em junho. Conta de luz segue sem taxa adicional. Eu sou um privilegiado, tenho energia solar, essas notícias não chegam a me abater. A Brigada Militar também formou 43 alunos em curso de comunicação social. Também uma notícia estranha, mas aconteceu. Um homem abriu a porta de um avião durante o voo e foi preso. Isso lá na Coreia do Sul. E a gente não tem conhecimento de que se pudesse abrir a porta de um avião em pleno voo, né? Também o chefe da Liga se reúne com o embaixador brasileiro lá na Espanha e volta a condenar o racismo. Também a Justiça de Valência abre investigação sobre o racismo no Mestalla e convoca Vini Júnior para depor. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos logo lá para a nossa sinopse, porque os nossos amigos já estão intercedendo e nós temos que responder a eles. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente
21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. Alô, converse amigos. Com os amigos. Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Aqui nós, agora sim, estamos ao vivo, depois daquele preâmbulo ali, em que nós deixamos vocês um pouco inteirados das notícias que estão latentes nos dias de hoje, do nosso cotidiano, notícia quentinha. Assim é o Pauta Livre, 25 graus. Embora estejamos no outono, são noites de verão aqui no nosso Rio Grande do Sul. Quando que o João Batista, o nosso amigo, dizendo que lá em São Paulo, a visão dele é lá em Arujá, 18 graus. E há tempos que não chove lá. Claro que nós também temos estiagem no nosso Rio Grande do Sul, com certeza. Mas alguma das notícias antes que nós passemos ali para os nossos amigos, e nós estávamos interagindo por escrito. Agora sim nós vamos falar com eles e eu estou aqui com o microfone e vou falar para vocês. Por exemplo, que nós, algumas coisas que nós teremos a colocação de faixa na equipe do Rude Bar, que será lá no domingo, dia 28, em Bom Retiro do Sul. O Master 55 serão colocadas as faixas pelo Belém Novo, aqui de Porto Alegre, da nossa capital. Mas às 10 horas, o Master 50 será com o Bonanzas de Caxias, que serão colocadas suas faixas para comemorar, então, campeão nas categorias 50, 55, que aconteceram ainda relativo ao ano de 2022, do Gauchão Master, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. Parabéns, Rudibar, será uma solenidade muito boa, lá no domingo, com certeza, no dia 28. Depois teremos aquele almoço com toda a confraternização daquela comunidade. Também aquele edital Mais Médicos oferece 541 vagas aqui para o nosso Rio Grande do Sul. A Justiça também pede explicações da Prefeitura de Porto Alegre sobre abordagens a pessoas em situação de rua, aqui na capital do Rio Grande do Sul. Hoje, quem lembrou foi o meu irmão, o Coronel Severo, é dia de Nossa Senhora do Caravaggio. Essa santa padroeira, com certeza, ela tem muitos seguidores, pessoas que são ferrenhas, e o meu irmão é um deles, o Coronel Severo, o Fifo, meu irmão caçula. Amanhã também nós faremos uma cobertura num grupo de câmbio. Se eu disser isso, vocês pouco vão entender. Mas é na ASCAB, uma associação da Morada do Vale do bairro Bom Sucesso, em Gravataí, e são equipes para a terceira idade, é tipo um vôlei, mas não, a bola é arremessada, é algo diferente no esporte, e nós estaremos fazendo cobertura amanhã, no dia 27, a partir das 20h30. São 5 equipes
além da dona da casa, com mais 4 municípios. É um esporte em que nós vamos divulgar nesta oportunidade com o programa O Giro da Várzea. O nosso amigo Laurino Espírito de Nova Santa Rita também já começou a interagir conosco e diz que já acionou o sininho. Mas vamos lá para o estúdio 1. Esse aqui é o estúdio 2, é da nossa sinopse. Agora sim, estamos aqui no estúdio 1. Qualidade não falta no nosso programa. E além do estúdio 1, número 1 hoje, Janei Lima, aquela nossa amiga Zona Norte de Porto Alegre. Boa noite, Severa, e todos os amigos do Pauta Livre. E simultaneamente, também o seu esposo, o meu amigo da turma CFS 1972, o capitão Henrique da Silva e Silva. E ele diz assim: boa noite, nossos amigos e a todos os participantes do programa Pauta Livre. Eles ficam ali no lazer da sua sala e assistindo ao nosso programa Pauta Livre. Muito obrigado por estarem conosco. Não se diria só audiência, como as pessoas dizem. Não, a audiência seria só escutando. Vocês estão também vendo o nosso programa no celular. E é por isso que são espectadores do programa Pauta Livre. O outro que falou, depois, em terceiro lugar, foi o Jorge Antônio. Jorge Antônio é nosso emissário lá do Martinica. Primeiro ele era dos Guerreiros Chavantes da Vila Elza, agora é do Martinica, também de Viamão. Atleta que ele é da categoria Master 60. Ele diz assim: boa noite a todos. Espero que não chova no fim de semana para não comprometer os grandes jogos que acontecerão. Até nós deixamos aqui na pauta os jogos que acontecerão, que ele se refere pela Liga Viamonense de Futebol, que mudou o nome este ano com a nova diretoria da gestão 2023-2024. Ele será lá no campo do Metropol, em Viamão, em que o Metropol vai enfrentar o Jari. Esses jogos são sempre às 10 horas, com 30 minutos de tolerância. Lá no campo do Monte Alegre, que é na Vila Monte Alegre, em Viamão, o dono da casa, o Gema, vai enfrentar ao Lomba. E esse jogo que ele referenciou é onde ele joga. É lá no campo do Lomba, também em Viamão, em Amigos Vila Isabel e o Martinica. Nós estamos sempre fazendo uma cobertura, inclusive em artes, também ali na página do Facebook dos Coroas de Canoas, da qual somos um dos administradores, por isso que nós estamos sempre de dentro do que está acontecendo e nossos amigos falam e nós enriquecemos aquilo que eles dizem. Então, Jorge Antônio, um bom jogo para vocês amanhã no Martinica. Agora sim, meu irmão, Coronel Severo, esse sim, bairro Arujá, bairro Guarujá. Arujá é o João Batista, lá em São Paulo. É bairro Guarujá, zona sul da nossa capital de Porto Alegre, às beiras do Guaíba. E ele diz assim: boa noite, um bom programa. E eu digo, uma torcida. Com esse copinho legal, que não tem símbolo da nossa emissora. Nós não temos patrocinadores, é uma emissora web, mas a hidratação é sagrada. Nós não podemos levantar o timbre de voz por causa das nossas cordas vocais. Não estamos gripados, não estamos com tosse, mas às vezes eu me excedo e aumento meu timbre de voz. Até agora diminui um pouco o timbre por causa dos equipamentos e até me irritou a voz. Até vou dar uma passada ali no estúdio 2 e falar do Centro Odontológico Canoas para todos nós. Está aí. Alô, amigos. Agora o assunto é sério. É tanto sério quanto a preservação da nossa saúde. É o que nós temos de mais importante na nossa existência. E principalmente a saúde bucal. E é por isso que eu estou indicando a vocês o Centro Odontológico Canoas, que fica ali na Rua Uruguai 272, esquina com a Canadá. Telefones de contato pelo DDD 51, pelo 37857484. Também pelo celular, DDD 51 pelo 998 13007. Eu recomendo porque sou paciente e conheço as instalações. Instalações essas de primeiro mundo.
além de você ser atendido, também recebe um mimo, tendo a oferecer água gelada, cafezinho, bolachinha, biscoitinhos, tudo a seu gosto. Temos também sempre um ambiente temático, que vai agradar a você adulto, a você idoso e a você criança. Tem um ambiente também kids. Tudo isso deve ser conferido. E com certeza todos nós precisamos em algum momento da nossa vida. E eu acredito que você também precise. Sócios proprietários, aí estão eles para quem não conhece. Eles são o Dr. Felipe Severo, a doutora Caroline Severo e também o Dr. Guilherme Lemos, uma gama imensa de profissionais nesta área. As instalações, equipamentos cirúrgicos da melhor qualidade, de primeiro mundo, com todo e qualquer atendimento que você precisar. Eu recomendo porque conheço. E você mantenha contato ou faça simplesmente uma visita para conferir. Eles esperam vocês e eu espero que a nossa recomendação seja útil a vocês. Então não esqueça, Centro Odontológico Canoas, a sua solução na área bucal. Agora sim, voltamos ao Estúdio 2, já nos compusemos e vamos voltar lá no Estúdio 1, aonde nós estamos interagindo com os nossos amigos. Agora sim, retornei ao Estúdio 1 e complementando o que eu estava respondendo ao meu irmão Coronel Severo, meu irmão caçula, lá do bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre, que ele lembrou que hoje é o dia de Nossa Senhora do Caravaggio e desejando um bom final de semana a todos nós. O Alexandre Marcos, o nosso amigo, esse também zona norte de Porto Alegre, nosso expert na área do esporte. E ele diz assim: boa noite, Severo. Hoje tomei a vacina contra a gripe e tem um prazo de até 31 de maio. Vamos nos proteger, que o inverno rigoroso vem por aí. E realmente as previsões já houveram que, diante de todos esses problemas que existem aí, dos efeitos climáticos, as nossas temperaturas estão mais extremas do que em outras épocas. As temperaturas inferiores estão 2 graus a mais abaixo e as superiores estão 2 graus acima. São os novos tempos e nós temos que nos adaptar a eles. Principalmente nós, aqui desse nosso Rio Grande do Sul, em que a temperatura é muito conturbada. Às vezes nós temos 3 estações no mesmo dia. Então, parabéns, Alexandre Marques, e nós recomendamos a todos que se vacinem da vacina contra a gripe. Aproveitem a oportunidade, porque realmente é uma necessidade e o nosso bem maior é a saúde. E ele complementa, diz assim: o Inter amanhã, ontem foi na Venezuela, venceu por 2-1 pela Libertadores e virou o líder da chave. É uma chave fraca e nessa fase o Inter passa tranquilamente. E ele diz assim: o Grêmio joga amanhã às 16 horas contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, e o Inter joga no domingo às 16 horas contra o Bahia lá no Beira-Rio. É pelo Brasileiro. O meu amigo, que entra esporadicamente, mas ele tem outros compromissos, até além de ter problemas também, problemas não, só tem solução, problemas não temos, de jeito nenhum. Também com a sua igreja, que é um católico ferrenho, ele foi agente penitenciário por muito tempo, é o João Batista Romero, é o mais distante espectador que interage conosco. Nós temos espectadores em outros lugares também, outros recantos do nosso mundão afora, mas que não interagem conosco. É o João Batista Romero. E ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo. Um grande abraço para ti e para todos os amigos do programa Pauta Livre. E de posterior ele diz assim: Arujá, São Paulo, neste momento 18 graus. Faz um tempo que não chove por aqui. Nós temos agora a previsão de chuvas no Rio Grande do Sul, mas o
o nosso interior ainda continua com estiagem. O Laurino Spitz, que eu até falei quando ele intercedeu, mas agora vamos ler o que ele falou conosco. Esse é de Nova Santa Rita, ali próximo a Canoas, ali, Nova Santa Rita. Ele diz assim: boa noite, amigo Severo, um abraço e um clique no sino. O Alexandre Marques, nosso expert na área do esporte, e disse assim: mais uma, não é possível, mais uma torcida. Eu dou aquela acelerada na minha locução, mas não tem cabimento. É isso aí. O Alexandre Marques disse assim: ó, o Inter conseguiu em uma semana perder os 3 granais nas categorias do profissional, no sub-20, do gauchão e no feminino. Que fase ruim. Esse aí é o comentário que eu também lamento. O Alexandre Marques também diz assim que o Alexandre, mas só que esse sim é outro Alexandre Pato, retornou pela 3ª vez para jogar pelo São Paulo Futebol Clube, depois de 9 meses parado, e na opinião dele é um ex-jogador e jogador de marketing. Com certeza tem um bom empresário. Esse é bom. Ele já esteve quase que vindo para o Inter novamente, né? Cogitações houveram, mas não veio. Eu também penso que ele é ex-jogador. O Jorge Antônio agradeceu a nossa intervenção e falando também lá do jogo do Martinica, que acontecerá amanhã no 27, se o tempo permitir, mas eu acredito que vai chover somente lá no domingo, embora que a previsão não diga isso. O Laurino Spitz assim: obrigado, amigo Severo, pela divulgação da festa de entrega da dupla das faixas de campeões do Gauchão Estadual para o Rutibar Futebol Clube de Bom Retiro do Sul. E para completar as informações, o Caju Master terá um jogo amistoso amanhã, às 14 horas, lá em Eldorado do Sul. O jogo será amistoso e será o time do Medianeira e o Caju Master. Retorno aqui ao Estúdio 2, porque nós temos uma indicação na área da contabilidade, uma vez que está quase expirando as suas declarações de imposto de renda. E esse aí é Almeida Contabilidade que nós indicamos. Vejam aí a nossa indicação. Qual a nossa indicação? É Almeida Contabilidade. Lembrando que estamos vencendo o prazo para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Então se apresse. Se ainda não fez, a nossa indicação tem muita validade. Além de outros serviços que o Almeida presta. É assessoria contábil, é assessoria tributária, também escrita fiscal, departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresa. Funciona de segundas a sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas. Na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges. É em Porto Alegre, na capital do nosso Rio Grande do Sul. Alguma referência? Claro que temos a dar. É ali próximo à Academia da Polícia Militar e também da Associação dos Cabos e Soldados. O local ali é conhecido também como Volta da Cobra. O Almeida também dá assessoria pelo WhatsApp, de uma maneira gratuita. Os telefones é o DDD 51, pelo 999 657 380. Também pelo 993 45 8177. Mas também temos telefone fixo. É o DDD 51 pelo 211 288 82. Outra coisa, o Almeida vai dar um brinde a cada declaração que seu cliente fizer com ele. Mantenha contato, com certeza vai ver a qualidade. Nós indicamos porque conhecemos o serviço. Mantenha contato. Logo, logo, está expirando o prazo para a declaração de imposto de renda. Nós indicamos porque conhecemos. É essa a nossa indicação na área
da Contabilidade, a Almeida Contabilidade. Nós indicamos porque sabemos a qualidade. Foi bom que enquanto estávamos assistindo essa aqui, agora retorna ao Estúdio 1. Nós havíamos passado a nosso questionamento para o João Batista Romero. Como todos sabem, ele é palmeira roxo, porco lá de São Paulo, e eu havia questionado para que ele dissesse alguma coisa também sobre o seu Palmeiras. E ele disse: o Palmeiras está bem na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil, porque no primeiro jogo aqui fez 3-0 no Fortaleza. E esse é o bom. Sempre que a gente não interagir por alguma razão, não responder a vocês, questionem, voltem novamente, coloquem novamente a sua intervenção, porque daí, se por acaso nós passamos pela grade, nós estamos ficando preocupados sempre com o delay aqui no nosso ouvido, com o problema técnico que possa existir, com o som que está sempre excepcional. Inclusive o meu irmão, quando a Severa havia dito em outra oportunidade que estava sem som, mas ainda bem que o problema era lá no equipamento dele. Isso aí lá na quarta-feira. Nós estamos com a qualidade muito boa, e vejam só esse estúdio lindo. Esse aqui é o Estúdio 1 da nossa emissora. Mas volto lá ao Estúdio 2, se vocês interagirem conosco, nós retornamos lá a qualquer momento. Alguma notícia sobre guerra na Ucrânia? Prioridade é matar Putin. Quem disse isso? O chefe adjunto da inteligência na Ucrânia. Não fomos nós que dissemos. Na Coreia do Sul e Estados Unidos, na quinta-feira, realizaram a Coreia do Sul e a Ucrânia vamos reprisar essa. Passou um veículo aqui que chegou o som dele, embora que nós tenhamos um pouco de repressão ao som externo, mas ele acontece. A Coreia do Sul e os Estados Unidos, ontem, na quinta-feira, realizaram o maior exercício com fogo real, simulando um ataque à Coreia do Norte. São países que estão em litígio permanente. Em Nova York também, uma rede, esta notícia é muito interessante, uma rede de varejo norte-americana, a Target, não sei se a pronúncia é esta, né? Lançou sua Pride Collection, com mais de 2 mil produtos, incluindo roupas, livros, músicas e artigos de decoração, como parte de uma coleção LGBTQA. Até livros a crianças de 2 a 8 anos. Vejam só que extravagância. Teve que retirar os itens por ameaças e até para a segurança dos seus funcionários. Eles tentaram lacrar e já perderam nada mais, nada menos do que 9 bilhões de dólares com essa brincadeira. Eles tentaram uma estratégia diferente, mas a estratégia não deu certo. Perderam e perderam muito. Vou dar uma ida no Estúdio 2, porque quando os nossos amigos interagem, nós não podemos perder tempo. E aí vem ele, sexta-feira, quase ao término do programa, 21 horas e 47 minutos, o Zé Sanguiné. E eles assim: boa noite, chegando agora de Xangri-Lá. Um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Que coisa boa, o Zé Sanguiné. Eu já estava preocupado. Também tu veio daquele lugar do litoral. Hoje 2 espectadores nossos do litoral não interagiram conosco. Um deles é o Alberi Cardoso, ali de Mariluz, e o outro, o Betão, lá de Marisul, e não interagiu conosco. E o Zé Sanguiné, sempre aquele alerta, que está sempre esperto, acionando, falando conosco, ele diz assim: já acionei o sininho e curti. Siga um exemplo do Zé Sanguiné. É a nossa satisfação, pessoal. Não temos patrocinador, não temos monetização de canal, mas essa satisfação é muito boa. É uma sensação ideal e é o pagamento que nós recebemos. É vocês estarem conosco, que nós podemos estar conversando, porque a pauta principal é Pauta Livre, e é assim que nós estamos.
Muito obrigado, Zé Sanguiné. Já tivesse um bom retorno, desejar agora, só agradecer a Deus que tivesse realmente um bom retorno e que esteja no teu lar com a dona Beth. Nosso boa noite e obrigado. Sexta-feira sextou. Aproveita o final de semana e amanhã tem Amigos do Panelão ou também o Sempre Panelão do 65. Estreia amanhã, que seja com o pé direito, hein? Já sabe, essa categoria é inédita e realmente merece muita atenção e nós estaremos atentos na cobertura também dessa categoria lá pela Lívia de Viamão. E retorno então ao Estúdio 2. Quase ao término do programa, 21 horas e 48 minutos. Por 201 votos a 38, está aprovada uma lei que dá direito ao dono da casa ou da empresa, sem que deixe de configurar legítima defesa, quer dizer, de reprimir o invasor. E aí vai configurar legítima defesa. Parabéns pela aprovação dessa nova lei. A Apex, tenho que explicar para vocês que muitos não sabem, mas os nossos espectadores vão saber, se não sabiam. Ele é a Agência Brasileira de Exportações e Investimentos. A Justiça havia afastado de sua presidência Jorge Viana, do PT, com um salário de R$65 mil, por não saber falar inglês. Claro que se é uma agência, e o inglês é a língua internacional. Quem fala inglês se comunica em qualquer lugar do mundo. É um requisito mínimo a este cargo. Mas o desembargador do TRF1, através de uma liminar, reconduziu esse diretor ao cargo, pois Viana atuou para mudar o estatuto social deste órgão, desta maneira legalizar a sua nomeação. Se a coisa não está indo legal, eles acham um jeito de oficializar. Aí vai aquela assim, é legal, mas, né, o mas, é isso aí, mas, olha aqui, ó, ele é do PT. Voltou ao cargo. Parabéns ao juiz do TRF1. Eles ajeitam e se a Constituição não é cumprida, imagine o que é a lei é tranquilamente. Também curiosidade, porque o programa Pauta Livre também é cultura, o revólver mais potente do mundo é o Smith Wesson .500, ou modelo 500. E, diante do tamanho e da potência do seu cartucho, a sua câmera tem tão somente 5 projéteis, é um tambor para 5 projéteis, tão somente. O Smith Wesson, então, .500. Aí, se você não assistir o Pauta Livre, não vai saber essa curiosidade, já pode até comentar com seus amigos. Lá no Pará, principalmente na Ilha do Marajó, as inundações estão ferrenhas lá no Pará. É noticiário do dia de hoje. Mas essa que nós vamos dar para vocês, casas que antes recebiam energia elétrica através de geradores e tinham eletricidade em tempo reduzido, não era por muito tempo, e graças a um projeto do governo. Hoje a minha tosse está me incomodando, mas como quase ao término do programa, faltam 8 minutos, vocês me suportam e eu também suporto. Sexta-feira não é possível tudo a nosso favor, não é possível que uma simples tosse e haja um problema nas nossas cordas vocais que nós traremos problema ao nosso programa. Não, aqui é só qualidade e a satisfação de estar com vocês. Como nós íamos falando lá na Ilha do Marajó, então antes tinham geradores, poluidores, e a eletricidade era em tempo reduzido. Mas graças a um projeto do governo anterior, do governo Bolsonaro, eles agora têm energia solar 24 horas, internet e tudo o que a energia nos propõe. Os habitantes da Ilha
Marajó principalmente, que estão deslumbrados com essa tecnologia que está melhorando muito o estilo de vida daquela população. A equipe do Inter também na Venezuela, que jogou ontem, apesar de um futebol sofrível, ruim mesmo, segundo tempo então foi terrível, mas venceu. 3 pontos é o que valeram, né? Venceu por 2-1, e graças a uma defesa triunfal do goleiro Chon, quase o término do programa do jogo poderia ser um empate. Mas a atitude plausível da comitiva do Inter foi que eles fizeram uma vaquinha para ajudar aos funcionários do hotel em que estavam hospedados, porque eles ficaram penalizados com as condições financeiras e paupérrimas daquele povo. É Venezuela, né? É Venezuela. E aí eles ficaram deslumbrados com essa iniciativa. Parabéns, comitiva do Internacional de Porto Alegre. Embora não estejam jogando bem, mas estão na liderança da chave, embora seja uma chave fraca da Libertadores, mas essa atitude engrandeceu e muito o coração dos colorados e de vocês. Também eu tenho que homenagear a minha sobrinha, a Dênia Severo. Ela está fazendo medicina veterinária pela URGS, lá em Frederico Westphalen, já fez um ensaio para a formatura e um ensaio fotográfico. Ela se formará lá em julho. Ela é filha do meu irmão, do Coronel Severo. Então, parabéns, minha sobrinha Dênia Severo, futura doutora veterinária, que ela é apaixonada por animais. Em Bombinha, Santa Catarina, isso é notícia, não somos nós que dissemos. Uma professora, em sala de aula, ela disse que o estado mais nazista do Brasil é Santa Catarina, e que Bolsonaro quer exterminar pessoas trans. Isto aí houve um debate, uma discussão, inclusive com um aluno, foi gravado e colocado nas redes sociais. É lamentável que uma professora, além de apregoar a sua ideologia política, que não deveria, e o ensinamento, isso aí aconteceu em Bombinhas, uma praia esplendorosa em Santa Catarina. O ministro Alexandre de Moraes, ele ameaça suspender o Telegram se o aplicativo não indicar um representante no Brasil em 24 horas. Além dele ameaçar de uma suspensão, também uma multa de 500 mil. Claro que lá num congresso que ele teve, ele disse que o Supremo ainda tinha muita prisão para fazer e muita multa para aplicar. Isso aí quem disse foi o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula também conversou com o Vladimir Putin por telefone e recusou o convite para visitar a Rússia. Ele teve um momento de boa reflexão, porque o momento não é bom, graças às críticas que fizeram em outra gestão, quando o presidente Bolsonaro, por questões comerciais, e trouxe muitos projetos e transações comerciais da Rússia conosco, mas sofreu um bombardeio de crítica. Por isso que o presidente Lula evitou nesse momento, achou por bem recusar o convite do Vladimir Putin, né? Embora que ele seja simpático ao Putin nesse ataque que ele tem feito à Ucrânia, na guerra que está acontecendo e muito acirrada. Uma pesquisa também mostra que 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos estão sem emprego no Brasil. A crise do desemprego voltou a crescer. Houve uma amenizada lá no governo do presidente Jair Bolsonaro, mas agora voltou a crescer, o que é lamentável a todos nós. O governo federal também anunciou medidas para incentivar a compra de carros populares, o que é preocupante, porque se ele reduz os impostos dos carros particulares para que volte seus preços, esses valores, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que o diga, terão que vir de um outro jeito para os cofres públicos. Então haverão outros campos a serem cobrados dos impostos, né? Porque isso aí, em tese, é uma renúncia fiscal, dinheiro nosso, e outra.
e depende o tempo que vai ser anunciado isso aí. Se for por pouco tempo, as empresas automobilísticas também não se mobilizariam tanto para esse caso de vender os carros populares na redução de preço. Vai depender do tempo que isso aí está planejado. E quanto mais tempo vai levar esse plano de incentivo, porque ontem foi o dia da indústria e ontem é que foi lançado esse projeto. Quer dizer, mais valores precisam ser vindos para os cofres públicos, então novos impostos serão cobrados. Além de que daí as empresas se articulam de uma maneira mais consistente e mais robusta. O Senado aprovou o retorno do exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais. Eu cheguei a falar 2 vezes no preâmbulo, estou falando novamente aqui na nossa sinopse, né? Uma frente fria também provocará chuva e queda de temperaturas aqui no nosso Rio Grande do Sul. Já está anunciado, se preparem. Em Porto Alegre, a cobertura vacinal de crianças para a gripe é tão somente de 17,3%, o que preocupa as autoridades, porque quanto mais vacinações, mais evitamos essa gripe, e ela realmente pode ser letal. Basta dizer que os hospitais e as emergências estão lotadas, e na grande maioria por gripe. Então vamos nos preparar. Em Porto Alegre também, uma abertura do Hospital Parque Belém está marcada para julho. Ele está fechado desde 2017. Em Porto Alegre também, falando das doenças, né, haverá a ampliação de leitos para enfrentar a superlotação em hospitais. Quando são 22 horas, para terminar o nosso programa, aqui a nossa sinopse, a SUSEP, Superintendente do Serviço Penitenciário do nosso Rio Grande do Sul, passa a contar com 382 novos servidores. São 324 agentes penitenciários, 35 agentes penitenciários administrativos e 23 técnicos superiores penitenciários. O concurso havia sido realizado lá em 2022 e eles foram empossados agora. E para terminar, parabéns à minha sobrinha Fernanda Severo, filha do Coronel Severo, que sagrou-se campeã de duplas feminina no beach tênis, isso lá em Brisbane, na Austrália. E com isso nós vamos encerrando o nosso programa Pauta Livre. Tudo que é bom tem início, meio e fim. O nosso programa teve um excelente início, teve um excelente meio e agora nós encerramos com chave de ouro. Sexta-feira, normalmente, nós não temos muitos espectadores, mas dessa vez superou e nós ficamos muito contentes. O nosso obrigado, boa noite, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Se preparem para a mudança climática aqui no nosso Rio Grande. É o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede. Segunda-feira, o nosso encontro, não esqueçam, hein? Hoje, dia 26, então lá no dia 29, estaremos aqui, 21 horas. Pauta Livre que agradece, fiquem com Deus, uma boa noite.